Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Respostas Católicas, um programa com a iniciativa do apostolado Veritatis Splendor. O tema de hoje será sobre Bíblia Católica e Bíblia Protestante. Para aqueles que ainda não sabem, a Bíblia Católica possui 73 livros e a Bíblia Protestante possui 66 livros. Os 7 livros que faltam na Bíblia Protestante são Tobias, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Judite, Eclesiástico, Sabedoria e Baruque. Com isso, os protestantes vão dizer que a Igreja Católica acrescentou estes 7 livros. Mas hoje, neste programa, aqui e agora, nós vamos mostrar que, na verdade, foi Lutero que arrancou estes 7 livros. Mas como que nós podíamos provar isso? Nós vamos provar utilizando a história. Nós vamos voltar alguns séculos atrás, ali por volta do final do século XIV e início do século XV. Ali no ano de 1454 vai acontecer um fato histórico muito importante. Vai surgir então a imprensa, a invenção da imprensa surge em 1454 na Alemanha. A imprensa, o inventor da imprensa, João Gutenberg. E o interessante aí, pessoal, é que o primeiro livro que vai ser editado, vamos dizer assim, que vai ser impresso em 1454 é a Bíblia. Então nós podemos dizer que a Bíblia é o primeiro livro impresso no mundo, em 1454. Tá? Então gravem bem essa data, para que a gente possa então fazer umas contas mais na frente. Vamos agora para a Reforma Protestante. A Reforma Protestante ela se inicia em 1517. Então, se a gente for ver de 1454 até 1517, são uma diferença de 63 anos. Voltando para 1454, a gente então já tem uma Bíblia, é o primeiro livro impresso no mundo, e o interessante é que esse livro contém os 73 livros. Então a Reforma Protestante nem pensava em nascer, em surgir, em 1517. Então já existia uma Bíblia com 73 livros. Mas antes da Reforma, já existia esses 73 livros? Sim. A Igreja Católica repassava esses livros através de pergaminhos. Pergaminhos são couros de animais, porque antes não tinha a imprensa, então não tinha como fazer impressão, então era escrito em pergaminhos, Então a Igreja Católica ela utiliza a Bíblia antes da imprensa, com os 73 livros, e com a imprensa com os 73 livros. Agora, uma coisa interessante que nós podemos notar é que Martinho Lutero, em 1524, então 7 anos depois da Reforma Protestante, Martinho Lutero vai traduzir a sua Bíblia para o alemão. É aí nessa tradução que ele arranca os 7 livros. Então a Bíblia já começa a ser mutilada aí nesse período. Nós podemos afirmar, falar dessa forma, Então a Bíblia foi mutilada, ela foi arrancada, 7 livros. E uma outra coisa importante que nós podemos observar
é que antes da Reforma Protestante, já existia então esta Bíblia com 73 livros, assim como eu falei, no período da imprensa, antes da imprensa, e então nós podemos dizer que a Bíblia ela foi feita pelos católicos, ela foi transmitida pelos católicos e para os católicos. Parece assim até uma audácia, né, a gente falar dessa forma, né? Tudo bem que a Bíblia hoje é para todos os cristãos, mas na época a gente poderia dizer dessa forma. Por quê? Porque de 1500 anos para trás não existia protestantes, só existia católicos. Então a Bíblia era utilizada pelos católicos e para os católicos. É uma questão de lógica, pessoal. Agora, como é que uma Bíblia de 66 livros vai estar certa agora e a de 73 livros vai estar errada? É uma questão, então, assim, a ser pensada, né? A ser analisada. Tá certo? Era isso que eu queria falar com vocês. Mas para vocês se aprofundarem mais um pouco sobre esse tema, eu vou indicar aqui uma obra fantástica, uma obra maravilhosa sobre a Bíblia, o cânon bíblico, do nosso irmão, do nosso amigo, um grande apologista católico, né, aqui no Brasil, que é o Alessandro Ricardo Lima, do Apostolado Veritatis Splendor. O livro é este aqui, o cânon bíblico, e vocês não deixam de ler este livro. Maravilhoso, numa linguagem muito simples, acessível a todos. Qualquer um que lê esse livro vai entender muito bem. Procurem no site, né, do Apostolado Veritatis Splendor a forma de adquirir este livro. Ok, pessoal? No próximo programa, nós iremos ainda continuar dando uma continuidade sobre esse tema aqui da Bíblia. Só que nós falaremos sobre a Bíblia João Ferreira de Almeida. Nós vamos trazer aqui dezenas e dezenas de, vamos dizer assim, de adulterações que foram feitas nessa Bíblia, né? Nós podemos concluir aqui então o programa dizendo que a Bíblia protestante ela é uma Bíblia mutilada, né? Ela foi modificada, foi tirada 7 livros lá na época de Lutero, em 1524, e nós podemos dizer assim que as tradições de hoje em dia também vêm com muitas adulterações, com várias interpretações. Então, assim, a Bíblia deveria ser um livro vamos dizer assim, um livro para uma única linguagem, né? Um único entendimento. Mas eu até costumo ainda dizer que, infelizmente, eu tenho que falar dessa forma, apesar dos pesares, que a Bíblia é o livro que está dividindo muito os cristãos, por causa dessas mutilações, dessas má interpretações que são repassadas de geração para geração. Então, pessoal, era isso que eu queria deixar aqui para vocês, este recado, né? Essa conversa. E então eu agradeço a todos pela paciência e até o próximo programa, se Deus quiser. Ok? Um abraço e fiquem com Deus. Muito obrigado.